Boa noite. Começa agora mais um Brasilianas.org, o programa sobre políticas públicas feito com a sua colaboração. Cidades inteligentes, esse é o tema do programa de hoje. Polos tecnológicos e de prestação de serviços adaptados às exigências do século XXI. A cidade deste novo tempo se caracteriza como um centro de informações em rede. Quebec, no Canadá, já tem infraestrutura inteligente, por exemplo, para controlar o tráfego, o meio ambiente, as redes elétricas, além de acesso à internet em banda larga para todo cidadão. Vamos saber quais as experiências brasileiras e como o país se prepara para este novo cenário. Para discutir o tema, estão nos nossos estúdios aqui em São Paulo, Marcos de Carvalho Marques, responsável pela área de cidades digitais do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, o CPQD, Tereza Nascimento, especialista em tecnologia da informação da IBM Brasil, e Mário Márcio Campolina, prefeito do município mineiro de Sete Lagoas. Contamos também com a colaboração da repórter Ana Luísa Médici. E nesse primeiro bloco vamos entender quais as tecnologias disponíveis para a administração pública. O conceito de cidades inteligentes pressupõe uma infraestrutura informatizada, gerenciada de um modo que melhore a vida do cidadão. O uso de recursos tecnológicos estará presente num futuro próximo, no controle do tráfego, no uso racional de água e energia e também nas políticas públicas voltadas para o aproveitamento sustentável dos recursos naturais. A informatização é um avanço tecnológico que tem que ser bem aproveitado, né? Ele não resolve as coisas, ele é instrumental. Se não há quem planeje, a ferramenta sozinha faz qualquer coisa, para o bem ou para o mal. Mas é claro que a tecnologia que informatiza sistemas, em si, é uma coisa boa. Eu queria ver com o Marcos inicialmente. Marcos, lá no CPQD, ou de uma maneira geral, quais são as tecnologias hoje que estão sendo oferecidas para os municípios, tanto aquelas já consolidadas quanto aquelas experimentais? Correto. A gente tem 3 conjuntos de tecnologias, né? A gente chama um conjunto de tecnologias de gestão pública. São tecnologias que facilitam a área de educação, proporcionando uma gestão mais eficiente de toda a rotina da administração, seja da Secretaria de Educação como das escolas. Tem um conjunto de soluções para a saúde, né? A gestão de saúde de todas as unidades de saúde do município e a gestão de processos, vamos dizer, da administração pública ligados à arrecadação tributária. Então, são programas que melhoram a forma de controlar e aumentar a eficiência da arrecadação no município. Mas, além dessa dimensão interna da gestão pública, o CPQD tem uma preocupação muito grande com o acesso à informação por parte do cidadão também. Então, ele desenvolve um conjunto de soluções que procuram tornar pública, dar publicidade a esses dados que estão também, vamos dizer, nas bases de dados integradas, inclusive por geoprocessamento e sistemas de inteligência. Então, ele utiliza, por exemplo, sistemas de televisão digital, sistemas que permitem com facilidade se publicar, vamos dizer, informações num aparelho móvel, e soluções de voz, quer dizer, um boletim falado, o pai de um aluno pode ligar para uma escola e obter a informação das notas dos alunos. E, de uma forma mais ampla, ele também tem uma preocupação com tecnologias hoje embarcadas, vamos dizer, são aquelas tecnologias que vão nas etiquetas dos produtos, como RFID, e essas, vamos dizer, tecnologias que vão permitir um processo mais ágil, produtivo ou de controle de informações. Tereza, a IBM ela definiu um slogan, aí, uma visão de futuro, qual que é mesmo? Chama Smarter Cities, né, mas é cidades inteligentes aqui em português. O conceito da cidade inteligente é um complexo sistema no qual todos os serviços públicos são oferecidos com eficiência para o cidadão. Serviços de transporte, serviços de segurança pública, serviços de educação, todos esses serviços eles já são prestados pelas cidades hoje em dia, mas contam com alguma ineficiência operacional ou não atingem o nível de satisfação desejado. E na cidade inteligente, todos esses serviços funcionam eficientemente. Você perguntou algumas tecnologias, né? Alguns exemplos de tecnologias. O conceito da cidade inteligente, ele é baseado em três fundamentos, né? Um primeiro é a instrumentação, é a utilização de dispositivos e equipamentos para capturar informações. Então, câmeras de segurança, celulares, conseguem captar informação. A interconexão é a segunda base desse conceito,
que é a interconexão de todas essas informações para levar ao terceiro conceito, que é a inteligência, né? Então, você consegue com monitoração, com análises em cima desses dados, promover serviços mais eficientes. Então, alguns exemplos. Previsão de congestionamento, né? Hoje a gente consegue fazer previsão de congestionamento baseado no fluxo atual do trânsito. Mas com sistemas inteligentes, você consegue fazer uma análise histórica de dados e conseguir predizer o trânsito daqui a algumas horas, como que ele vai estar, qual o fluxo, qual a velocidade, qual o volume de veículos em determinadas vias da cidade. Quer dizer que a mudança é o seguinte, primeiro você começa a sistematizar os dados, daí você tem um conjunto de dados. Exatamente. Daí você monta os painéis de controle e os indicadores. Perfeito. Essa nova etapa que você está falando é pegar a dinâmica e tentar projetar no futuro. Projetar no futuro. Analisar, né? Usar esses dados para calcular e entender quais são as possíveis tendências. O mesmo conceito é aplicado para a segurança pública também. É possível, com a tecnologia, você conseguir prever quais são as principais áreas de focos de determinados crimes, baseado em série histórica de dados, mas baseado também em outras variáveis, né? Quando tem chuva, por exemplo, a gente pode garantir que determinado tipo de crime acontece em determinada região, porque não tem muitas pessoas naquele lugar, então facilita a ação de criminosos. Então, todo o conjunto de dados históricos com os dados de tempo real são utilizados por meio de um motor tecnológico para poder adivinhar ou estimar esses problemas. Eu queria ver com o prefeito Campolina, pegando o dia a dia, o mundo real das cidades. O que se pode... ele foi convidado justamente porque Sete Lagoas está trazendo aí, está implantando um sistema de cidade inteligente na área elétrica aí. Mas do ponto de vista prático, em cima das condições da cidade, dos quadros disponíveis e tudo, o que pode ser aproveitado de imediato por um prefeito? Bom, nós temos aqui dois especialistas, né? O Marcos, do CPQD, e a Tereza, do IBM, que já falaram sobre esse assunto aí. O Marcos, inclusive, o CPQD, está lá em Sete Lagoas com um programa de gerenciamento na área educacional. E o nosso convênio é com a CEMIG. A CEMIG, que é a concessionária de energia elétrica lá em Minas e grande parte do Brasil, ela escolheu Sete Lagoas como sendo a cidade, o primeiro programa da CEMIG nesse sentido, criando a cidade do futuro. Então, nós tivemos a honra de ser escolhido, Sete Lagoas, dentro de todo esse contexto, e tem aí alguns fatos muito importantes nessa área. Sete Lagoas é hoje um dos polos, um dos entroncamentos logísticos mais importantes do Brasil, tendo em vista a Iveco, que lá chegou e fez um desenvolvimento enorme em toda a região no ramo automobilístico. Temos também outras empresas que lá estão se instalando. Agora, várias empresas vão se instalar em Sete Lagoas, eu não tenho dúvida, também por causa do projeto Cidade Futuro, da CEMIG. E desses serviços, quais aqueles que trouxeram resultados mais rápidos? Ainda não começamos, Tá. Estão sendo implantados. A CEMIG já está começando a implantar uma rede de iluminação em LED, vai implantar agora com os medidores inteligentes, que aí com o software da área, os medidores inteligentes, onde você que tem uma empresa, os empresários que vão se instalar em Sete Lagoas... Isso aí a gente vai discutir no segundo bloco, aí, em detalhes. Fala um pouquinho do modelo de educação, então. O que o sistema de educação está oferecendo? Olha, as cidades, por exemplo, Sete Lagoas, quando assumi, ainda existem inúmeras deficiências administrativas que a gente vai buscando corrigir. Assumi num período extremamente difícil, que foi em 2009, onde a crise nos atingiu assim, de uma forma muito forte, que é o setor guzeiro, que sempre foi a economia forte da nossa região. Paralisaram todos os fornos devido à crise mundial. Então, nós começamos a buscar, junto ao CPQD, equipamentos, ferramentas que pudessem mostrar para que tivesse uma gestão mais competitiva, uma gestão, principalmente, como disse a Tereza, na área de impostos, arrecadação de impostos, nós estamos implantando, então nós estamos organizando a nossa cidade. Então, esses 2 anos que eu passei, 2009 e 2010, foram 2 anos que nós arrumamos bastante a casa. E esse projeto CEMIG veio a calhar, né, dando a Sete Lagoas uma importância enorme no cenário nacional. A gente vai discutir depois essa experiência da Tá, cidade, ok. no segundo bloco aí. Ô Marcos, quer dizer, quando fala
pegar os dados aí, quer dizer, tem esses sistemas de ERPs, que são Correto. sistemas que permitem informatizar os fluxos de pagamento, os fluxos de compra. É mais ou menos isso que é feito na fase inicial em uma prefeitura? O mapeamento ele tem que sempre procurar entender o que já tem, porque as prefeituras têm diferentes graus de implantação de sistemas. Mas uma coisa que é comum em termos de Brasil é que a maior parte dos sistemas estão implantados olhando para uma ótica da gestão interna, não está pensando da contabilidade, não está pensando na comunicação com o cidadão. Então, normalmente a gente tem uma metodologia que a gente faz um diagnóstico, identifica as aplicações que já estão implantadas, quer dizer, quais são os gaps de melhoria naquelas que já estão implantadas, por exemplo, se cabe um ERP, às vezes eles têm sistemas. Muitas vezes eles têm sistemas que não estão integrados, então a gente identifica a possibilidade de integração por meio de um sistema de georreferenciamento, por meio de um ERP, identifica os sistemas mais adequados para complementarem aqueles que já existem e também a gente identifica o que a gente procura e leva sempre a comunicar é como o cidadão vai ser beneficiado diretamente por esses sistemas. Então, que tipo de trabalho que é feito para culturar, digamos, o cidadão? Por exemplo, a marcação de consultas, às vezes, ela tem um absenteísmo muito elevado. Então, um sistema, como o CPQD costuma implantar, que é um sistema de vocalização de mensagens, ele faz uma comunicação com esse sistema ERP, ou um sistema existente na prefeitura, identifica que um cidadão tem uma consulta no dia seguinte e faz uma ligação automática para avisá-lo que ele tem aquela consulta e para ele confirmar no telefone se ele vai ou não. Então, essa é a forma da gente tirar o olhar de dentro da gestão para comunicação com o cidadão, e levando benefícios para ele e melhorando a eficiência administrativa. Tereza, você falou aqui esses sistemas de mapeamento de crimes e tudo. Tem todo um sistema que está sendo montado na área federal, nas áreas estaduais, de integração aí de banco de dados, de mapeamento, de troca de informações e tudo. Quer dizer, o que tem de estado da arte lá fora que ainda não foi implantado aqui? O estado da arte lá fora, eu voltaria ao mesmo exemplo da predição de focos de determinados tipos de crime em determinadas localidades, né? Os bancos de dados integrados e todas essas informações disponíveis são realmente a grande entrada para um sistema desses de predição, que utiliza essas informações para conseguir calcular quais que são as tendências históricas de crimes por determinadas áreas, qual que é o volume de determinados tipos de crime em várias localidades de uma região, de uma cidade. E todas essas informações, como informações online, informações de tempo real, são utilizadas para fazer a predição de algum crime ou a prevenção do crime, que é realmente o estado que se quer chegar. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você considerar uma pessoa que tem uma determinada tatuagem e tem um policial passando na rua e entende que a pessoa está com o cidadão está com algum comportamento suspeito, ele pode consultar uma base de dados, ver quais são todas as pessoas que estão cadastradas nessa base de dados que tem aquela tatuagem, fazer associações e relacionamentos óbvios e não óbvios também, né? Concatenar informação de telefone, de endereço antigo, telefone do tio, endereço da namorada, e aí descobrir que essa pessoa pode estar ligada a uma grande rede de corrupção, uma grande rede criminosa, alguma quadrilha. Enfim, então essas informações podem ser usadas nesse tipo de sistema. Então, quando a gente vê os seriados americanos, Law and Order, é fantástico, é a maneira como cruzam dados. No nosso caso aqui, a fonte de informação é o BO, né, o boletim de ocorrência. O BO, isso. O BO é uma boa ferramenta de informação? Certamente, porque ele tem o primeiro registro, né, de algum incidente que de fato ocorreu. Porque o BO e também o policial de rua, ele também faz a detecção de incidentes, que é o policial ostensivo, né? Ele identifica quando alguma coisa não está ocorrendo da forma que deveria ocorrer e registra aquele incidente. O BO é registrado pelo cidadão quando ele se dirige a uma delegacia da Polícia Civil e faz o registro de incidente. Então, registros de incidente são o principal indicador para você determinar realmente qual que é a taxa de crime para uma determinada região. Vou perguntar para o prefeito Campolina, quer dizer, os municípios hoje têm esse conjunto de informações que é gerado pelo DataSUS, pela a parte de crimes hoje são ferramentas que são utilizadas pelas prefeituras para planejamento ou ainda está faltando mais aculturamento, digamos, das prefeituras e do próprio poder público para poder utilizar melhor essas ferramentas?
Olha, essas ferramentas são utilizadas já pela Polícia Militar de Minas Gerais. Nós temos todos esses dados, onde acontecem os crimes, que tipo de crime, qual a faixa etária, quais os locais, tudo isso já está mapeado pelo governo de Minas. Nós temos isso pela Polícia Militar. É claro que isso só não basta, apenas cria-se uma situação onde facilita você fazer um trabalho de prevenção do crime, mas a estrutura sempre é muito maior do que isso. Mas o cidadão é informado sobre os locais, o tipo de crime e regiões em que isso ocorre? O cidadão não é informado, não. Mas deveria ser? Não existe essa informação ainda, não existe. Eu acho que nós ainda, as nossas cidades, ainda estão um pouco atrasadas, principalmente com os exemplos, como você disse, de Quebec, ainda estão muito atrasadas com relação a toda essa informatização e informação ao público. Mas é o que a gente precisa chegar. Mas precisa chegar em outros projetos também, que não somente esse de informação, mas outros onde você atua na base, falando diretamente de segurança, onde por que estão acontecendo os crimes, o que está acontecendo. Então é todo um envolvimento muito grande, que vem desde cima do governo federal, governo estadual e município, é onde realmente tudo ocorre, que é exatamente lá no município. Tá, ô Marcos, em relação às redes sociais, as redes sociais são... É o momento aí. Correto. E a maneira do cidadão se manifestar efetivamente aí. Ela já desempenha um papel relevante, por exemplo, na avaliação de políticas públicas de alguns municípios? Já trazem subsídios importantes para a gestão pública ou ainda, por enquanto, ainda está naquela fase de você montar grupos para discussões variadas? Eu acho que o tema ele é extremamente relevante, muito importante. Vamos dizer, ele mostra uma mudança sociotécnica, porque é social e tecnológica. Hoje, a internet de hoje não é só consumir informação, mas produzir informação. Então, hoje, quando a gente fala que em um dia produz-se 2 bilhões de vídeos no YouTube, dá a dimensão do que é essa produção. E isso coloca nitidamente qual seria, vamos dizer, o potencial de aplicação disso num governo. Nova York, por exemplo, a cidade de Nova York já tem o Twitter, é um canal de comunicação do cidadão com a administração. Os vídeos, por exemplo, o cidadão pode tirar uma foto de um buraco na rua e com a própria ordenada geográfica de onde ele está, ele pode enviar aquela foto com aquela ordenada e o serviço poderia ser muito mais ágil de ser utilizado. E não só isso, mas aspectos de mobilização da população em prol de uma causa, de discussão, debates da questão da democracia. Vamos segurar isso aí, senão a vida Então, paulista aí vai parar de vez. É muito bom, mas é por aí mesmo. Bom, a repórter Ana Luísa Médici tem uma questão enviada ao site brasilianas.org. Lembrando que o programa de hoje ainda é gravado, então você aí em casa não poderá enviar perguntas. Ana. Bom, Nassif, nós temos a seguinte pergunta para a Tereza. Várias empresas como a IBM estão investindo em soluções inteligentes para cidades. Qual é o tamanho desse mercado? Há uma estimativa? E quais são os principais focos no curto prazo? Falar de tamanho de mercado é difícil, né? A princípio, a gente pensa que as prefeituras são os grandes clientes, mas, na verdade, todos nós vivemos em cidades, todos nós somos consumidores de todos esses sistemas. Então, isso se aplica a uma corporação, isso aplica a uma empresa transportadora, empresa de logística, não tem uma dimensão, não tem um foco específico, né? O mercado de cidades inteligentes, ele atravessa diferentes áreas, diferentes domínios e pode atingir maiores mercados, né? E hoje, no Brasil, a gente está implantando esse conceito também. Nós estamos há 2 anos aí trabalhando junto ao governo, às entidades públicas e junto a entidades privadas também com o mesmo fim. O prefeito Campolina, se pudesse agora, digamos, esquecer custo e pensar em 3 sonhos assim de informatização para a sua cidade, quais seriam 3 prioridades? Além daquelas que a CEMIG já está bancando. Olha, a informatização, principalmente na saúde. Essa é a informatização mais necessária que o município precisa ter. Como o Marcos falou aqui com relação aos seus programas de gerenciamento de saúde. Você saber que aquele paciente que foi num posto de saúde, como ele tratou, qual o remédio que foi receitado a ele, tudo, porque, infelizmente, se você não tem toda essa rede interligada, ele vai... Não, outro médico não gostou daquilo, vai no outro médico, o médico receita, você vai na farmácia do município e recebe o remédio e vai, busca, vai na outra. Então, existe todo esse trabalho que isso aí é um custo altíssimo. E essa informatização, além de melhorar
onde o prontuário, qualquer médico terá a oportunidade de estar atendendo aquele paciente, ele vai acessar todo o atendimento que ele teve em outras especialidades e vai conhecer melhor o seu caso. E aquele paciente que o médico fez uma consulta muito rápida e ele teve que voltar, o médico vai pagar por isso. Exatamente. Eu acho que você vai monitorar todo o atendimento. E isso aí, logicamente, você vai eliminar custos. Então tá firme. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Brasilianas.org discutindo as cidades inteligentes. Contamos com a participação de Marcos de Carvalho Marques, responsável pela área de cidades digitais do CPQD, Tereza Nascimento, da IBM Brasil, e Mário Márcio Campolina, prefeito de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Nesse segundo bloco, vamos falar de uma tecnologia que está na base da cidade do futuro, conhecida como Smart Grid. Marcos, explica em linguagem não técnica o que vem a ser essa tecnologia. O Smart Grid é uma tecnologia de levar inteligência para a rede de energia. Então, quais são os blocos essenciais dessa tecnologia? É o bloco de medidores que, vamos dizer, hoje a medição é feita na sua grande parte de uma forma eletromecânica. Então, esses medidores que estão nas residências ou então nos consumidores de industriais ou comerciais, a tendência é que eles venham a ser substituídos por medidores digitais, e não só digitais, mas com outras funcionalidades, por exemplo, a capacidade de corte e religa, capacidade O que é capacidade de corte e religa? Por exemplo, se por uma determinada política, vamos supor que uma política de controle de carga da distribuidora, para evitar um blackout, ela possa ter um acordo com um determinado tipo de cliente numa determinada situação, cortar a energia do cliente, para evitar um blackout, por exemplo. Essa seria uma situação. Ou então pela falta de pagamento. Dá para prever explosão de bueiro, não? Sem dúvida. Isso aí era para, vamos dizer, era para não ocorrer já, né? Isso aí, a verdade é que esses equipamentos onde ocorre essa situação, eles estão sendo substituídos porque eles são muito antigos, né? Ô, Tereza, a IBM ela tem uma área específica também para Smart Grid. Fala um pouquinho de que maneira que em outros países esse tipo de tecnologia está sendo utilizada. Essa tecnologia ela é utilizada para otimizar tanto a transmissão como a distribuição da energia, inclusive para selecionar fontes de coleta de energia, né? Então, o Smart Grid ele trabalha em toda a cadeia de distribuição da rede elétrica e pode começar com a seleção do melhor tipo de energia, dependendo do melhor horário. Então, por exemplo, a gente pode utilizar a captura de energia solar durante o dia e durante a noite utilizar uma outra forma de energia e fazer com que o sistema automaticamente detecte essa mudança de dia para noite, faça essa substituição da captura da energia. O sistema também pode tentar identificar quais são os pontos de falha na rede para tentar diminuir o desperdício durante a transmissão, que é muito elevado, a taxa de desperdício. E também os medidores na ponta, os medidores inteligentes, como o Marcos falou, que conseguem medir uma infinidade de coisas, inclusive incapacidades na rede para prevenir blackouts. Então é possível, por exemplo, que eu, digamos, construa uma casa, coloque energia solar, acumule essa energia solar, e se tiver sobra, eu posso vender para a rede? Possivelmente. Teoricamente. Esse é um exemplo. O exemplo é muito válido porque o grande objetivo do Smart Grid é realmente diminuir o consumo energético. Então, onde se tem sobra, onde se tem desperdício, o ideal é se otimizar e redistribuir para outras regiões que não têm energia. Prefeito Campolina, como é que tem sido, conta por etapas, como que tem sido a implantação desse sistema em Sete Lagoas, que devia ser em Poços de Caldas, mas a gente deixou para Sete Lagoas. Tá certo, Luiz. Bom, Sete Lagoas foi escolhida pela CEMIG para iniciar esse projeto piloto Cidade do Futuro. Estive lá na CEMIG com o presidente, Dr. Djalma Moraes, assinamos esse convênio, mas estão iniciando ainda a implantação dele. Dentro desse programa, como a Tereza falou, que sistema de energia solar, a CEMIG, em parceria com a Solaris, que é uma empresa espanhola, está construindo lá em Sete Lagoas também uma geração
de energia elétrica através de energia solar. Então vai ser um terreno muito grande que nós doamos já para fazer esse trabalho já de energia solar, energia elétrica através de energia solar. Já tem um modelo do medidor que vai ser utilizado, não? Não, ainda não. Mas eles vão ser mudados. Esse vai ser o trabalho, é de mudança de medidor. Esse medidor, essa mudança, os benefícios que isso vai trazer para o usuário é tão vasto, é tão ampla, que eles ainda não sabem nos dizer, o Daniel, que é o gerente desse programa na CEMIG, não sabe dizer ainda todas as suas implicações devido a esse programa Cidade Futuro. E devido a isso também, eu acho que muitas empresas estão indo para Sete Lagoas, porque isso é um benefício muito grande, como a Tereza e o Marcos falaram, da otimização da energia elétrica. Ô Marcos, um dos pontos que a gente sabe que tem no decorrer do dia, é que você tem alguns momentos de pico em que a energia é mais cara e outros momentos que é mais barata. Chega a ser uma diferença tão grande a ponto do consumidor, com esse medidor inteligente, poder planejar os seus gastos elétricos? Ela é relevante e também ela se tornaria mais relevante na medida em que forem criados modelos de tarifação que, vamos dizer, incentivem em maior medida o consumidor a economizar energia naquele determinado horário. Ou seja, se no modelo de tarifação, quanto mais dinâmico ele for, quanto mais ele permitir uma taxação, uma cobrança mais cara do quilowatt-hora naquele determinado intervalo, maior incentivo que o consumidor vai ter para economizar naquele horário. Então, essa é uma das metas, quer dizer, não é um desafio só tecnológico, tem questões aí regulatórias que precisarão ser ajustadas também, mas o caminho é esse. Isso é muito importante para as distribuidoras e geradoras, porque permite-se, inclusive, o adiamento de investimentos, às vezes, na construção de novas usinas. Um outro ponto que a gente ouve falar é o seguinte: se tem um problema na rede elétrica, hoje a inspeção tem que ser visual. Você tem que mandar um carro e ver onde que caiu o fio, o poste, alguma coisa assim. Correto. Com esse novo sistema, muda, então, essa visão? Nesses projetos de P&D que o CPQD está desenvolvendo, ele tem, inclusive, uma das funcionalidades é colocar câmeras ao longo das linhas de energia. Vai ver através de câmeras. Através de câmeras e de sensores, porque a identificação do local onde ocorre a falha é muito importante para o tempo de resposta de estar chegando até lá para fazer o conserto. Tá. Ô, Tereza, quando a gente vê que o setor elétrico sempre foi um setor, nessa área de distribuição, que sempre tecnologicamente avançou muito lentamente, né? Agora, com isso, ele começa a correr um pouquinho mais. Em termos mundiais, tende a haver assim, uma tendência para unir telecomunicações e setor elétrico? Como é o cenário que se desenha aí? O cenário, para esse sentido, seria realmente a união das diferentes fontes de energia e distribuição das fontes de energia. Mas especificamente energia? Especificamente energia, né? Então, energia eólica, empresas de energia eólica, empresas de usinas termoelétricas, usinas hidrelétricas, distribuidoras. A grande ideia é que você construa, o Smart Grid precisa da atuação de todos esses participantes nessa rede. Informação, aquela crise que ocorreu no modelo elétrico americano, de alguma maneira incentivou esse aumento nas pesquisas nessa área ou não tem relação? Tem relação e também a questão ambiental de tentar reduzir o consumo energético a nível mundial eu acredito que seja realmente o grande direcionador das pesquisas nessa área. Tá. Marcos, um ponto que sempre parece a pedra de toque aí, que vai mudar tudo, mas nunca soube se economicamente é viável. É possível ter uma transmissão de internet banda larga pela rede elétrica em condições competitivas? Precisaria de um estudo, realmente. Em cada caso, a gente sabe que, por exemplo, hoje a Telebrás pretende utilizar fibras da Eletrobras, mas é um estudo caso a caso, ou mesmo da Petrobras, e isso daí tem que ser analisado e verificado. Quer dizer, mundialmente não é uma experiência que tem até agora sido campeã, não, né?
Não seria um padrão, mas é uma possibilidade que vale a pena analisar, porque uma vez que a fibra está passada e a capacidade hoje de transmissão dessas fibras é bastante elevada, então pode compensar economicamente. Tereza, só mais uma questão, esse negócio da cidade inteligente, da casa inteligente. Já há alguns anos se fala que você vai, antes de chegar em casa, você vai já planejar para ligar o forno, para fazer isso, para a geladeira fazer aquilo outro lá, para sua mulher. Pediu leite no supermercado. Isso aí digamos, esse sistema elétrico, essa junção de sistema elétrico com telecomunicações que permite, ou hoje em dia já é possível isso, independentemente desse conceito de smart grid? Independentemente do conceito de smart grid, isso é importante, o conceito de smart grid ajuda, é mais um componente para fazer com que esses serviços funcionem dentro da casa com um certo controle de gastos energéticos, né? Mas isso tudo depende só de tecnologias embarcadas dos diversos dispositivos, como a geladeira, o liquidificador, o forno, o micro-ondas para acender a determinada hora, e um controle via internet remoto de todos esses dispositivos. Você pode ter o controle remoto ou você pode fazer com que os próprios dispositivos façam isso por eles mesmos, né? Já pré-programados, sem necessariamente... O dia chegará em que as geladeiras nos desligarão. Né? Sim. Prefeito Campolino, está começando agora o projeto. Qual o cronograma? O que vai ser entregue em quanto tempo para a população de Sete Lagoas? Ainda não está definido. A CEMIG está definindo seu projeto, como nós já vimos aqui, com o Marcos participa dele, está definindo seu projeto de atuação e vai iniciar agora em agosto, como as primeiras... Em agosto agora? As primeiras medidas que já tomaram foram mudanças de algumas luminárias e vão mudar alguns medidores em alguns setores principais, até que mudem de toda a cidade ainda, que é um serviço muito demorado ainda, mas vão iniciar agora. Então, a atuação ainda está iniciando. E a nossa esperança é tudo isso que a Tereza falou, daqui de sua casa você vai poder, por exemplo, organizar o seu programa aqui e já, através de um celular, através do seu computador, você organizar seu programa, como organizar uma fábrica, desligando máquinas, saber qual está gastando mais, menos. No fundo, isso é a intenção do programa Cidade Futura. Prefeito, vou te fazer uma provocação aí. Suponhamos que já tivesse toda a população lá de Sete Lagoas já integrada na internet, em banda larga e tudo, e resolvesse começar a votar cada ato de prefeito. Isso aí inviabilizaria uma gestão, não? Olha, a internet hoje com os blogs aí já não tão fáceis não, né? Para nós estamos ocupando ainda essa velocidade de informações que existe e muitas vezes as pessoas passam e a internet está sendo muitas vezes ela traz um benefício enorme, mas ela pode também ser usada de forma negativa. Então você pode através da internet ali colocar informações que não são verdade e isso atinge a população de uma forma muito rápida. Então, é um cuidado que a gente tem que ter muito grande com todas essas informações, com toda essa velocidade hoje da evolução da informática. Tem razão. Geral. Bom, vamos a mais uma pergunta que a repórter Ana Luísa selecionou do site brasilianas.org. A pergunta é a seguinte: a digitalização e o uso da tecnologia nas cidades brasileiras para a utilização de redes como smart grids estão defasados? E o que pode ser feito no curto prazo? A gente, nesse projeto de P&D, nós temos feito um mapeamento da situação internacional. E mesmo em nível internacional, vamos dizer, os recursos que o presidente Obama, por exemplo, destinou para o projeto de eficientização da rede americana é bastante recente também. Então, é uma tecnologia recente, alguns países estão poucos anos, vamos dizer, na frente do Brasil, mas a distância é muito curta. Vocês divulgaram recentemente aí um mapa das cidades digitais brasileiras. As 5 primeiras, quais são? Correto. A primeira é Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Vitória. E a quinta é uma menor, agora eu não me recordo o nome. O critério utilizado qual foi? O critério partimos de um conceito de cidade digital que o CPQD desenvolveu durante uma pesquisa que ele parte, vamos dizer, de identificar as condições básicas para uma cidade digital, ou seja, ter infraestruturas mínimas de acesso à internet, depois ter pontos de acesso público, cobertura de rede,
qualidade da cobertura de rede, tipo dos serviços eletrônicos existentes, existência de serviços públicos e privados. O que fez Belo Horizonte ter esse destaque? Quais são os serviços principais? Eles têm um serviço muito integrado, eles têm aplicações já para a população. Quer dizer, aquelas aplicações que eu mencionava que às vezes estão muito centradas, estão muito para dentro da administração, lá eles já estão publicizando algumas dessas informações, como informações do boletim escolar e assim, a integração do projeto como uma rede de cobertura muito boa, uma integração também. São Paulo ficou como aí? São Paulo ficou em nono. Gozado, no período do Yoshiki Nakano, no governo Covas, eu fui no congresso da Microsoft. São Paulo era considerado uma das capitais, um dos estados, né, mais avançados em termos de uso de governo eletrônico aí. Tereza, em relação ainda à Smart Grid, a gente ouviu aqui um conjunto de utilizações que podem ser feitas. Quem que é a cidade ou o país que melhor tem utilizado? E quais são as principais aplicações práticas desse sistema, além dessa questão de otimizar a rede, de permitir a produção distribuída de energia e tudo mais? Um grande exemplo seria a Dinamarca. A Dinamarca ela faz uma seleção inteligente das fontes de energia, dependendo da disponibilidade, e escolhe entre eólica, solar e outros tipos de fonte energética baseado em horário, em uma série de indicadores que eles mapearam. É um grande exemplo, não saberia dizer se é o melhor exemplo, mas é um grande exemplo a ser considerado. Então, mas se a gente pega o Brasil, um dos grandes diferenciais do setor elétrico brasileiro é essa ampla interligação aí, que permite falta de energia de um lado, vem do outro. Quer dizer, com essas grandes redes de transmissão, as características tecnológicas, exigem tecnologias diferenciadas, desenvolvimentos diferenciados em relação a países europeus, por exemplo? Não diria isso, mas apenas uma capacidade de monitorar a rede, o funcionamento da rede, sim, em alguns países estaria assim, num modelo diferenciado do que tem no Brasil. Hoje no Brasil seria interessante a instalação de alguns sensores que pudessem medir qual que é o nível de transmissão de cada uma das redes de transmissão, para você saber onde é que tem problemas e até prevenir blackouts com antecedência. Marcos, quando se fala em dados, quer dizer, uma coisa são os BIs lá, os bancos de dados que tem, que já são padrão no mercado. Agora, o segredo disso tudo consiste em você pegar aquela montanha de dados lá e criar indicadores. Esses indicadores, eles já são padrão, digamos, internacional ou estão em fase de desenvolvimento ainda? No caso da energia, eu não conheço se há um padrão. Existe muita padronização desses projetos de Smart Grid, mas no caso de indicadores eu não conheço. Mas no caso, por exemplo, das distribuidoras brasileiras, quem for entrar por esse caminho já tem mais ou menos um painel de quais indicadores que tem que ser levantados. Sim, a ideia é evoluir, vamos dizer, os indicadores que eles já têm hoje, né, considerando todos esses potenciais, né, do novo sistema e criar um novo painel. Agora, se for comparar, por exemplo, com o sistema bancário, o volume de informações é maior ou é menor? A gente tem conjuntos de informação que são bastante críticos. Eu acho que na questão bancária, a segurança da informação é mais crítica. O volume de transações é bastante elevado também, mas no caso dos sistemas, eu não tenho um estudo, né, no caso dos sistemas, mas é assim, a gente sabe que se adotar, por exemplo, aquele nível de medição que a cada 15 minutos vai enviar uma informação de cada um dos consumidores. Então, é um nível de transação elevadíssimo também. Tá. Bom, nós vamos fazer um intervalo e Brasilianas.org volta daqui a pouco. O Brasilianas.org está de volta. Estamos discutindo hoje as cidades inteligentes, com o Marcos de Carvalho Marques, responsável pela área de cidades digitais do CPQD, Tereza Nascimento, da IBM Brasil, e Mário Márcio Campolina, prefeito de Sete Lagoas. Nesse último bloco, vamos discutir como serão as cidades do futuro. Tereza, de vez em quando a gente vê alguns filmes aí Antes era ficção científica, hoje a gente nem sabe mais se tem aquelas autoestradas aí, com carros em alta velocidade, controlados por computador e tudo mais. O que é essa cidade do futuro que a IBM coloca aí nos seus estudos e nos seus vídeos? Bom, vou pegar alguns exemplos mais palpáveis que a gente consegue visualizar, que não é um futuro tão distante assim. Mas uma cidade do futuro você pode identificar qual que é a mobilidade, como que seus cidadãos se movem, para onde que eles vão, onde que eles ficam parados, onde eles passam a maior parte do dia. E se a gente pensar que hoje no Brasil
existem mais celulares do que pessoas, a gente localizar onde estão os celulares é basicamente localizar onde estão as pessoas. Então, isso é uma forma de você saber como que as pessoas se movem dentro de uma cidade. Essa questão da privacidade, isso aí é objeto de discussão interna da empresa? Sim. É uma discussão ampla. O Murdoch está se ferrando por conta disso. Exatamente. A gente vive realmente num grande Big Brother, né? E isso tende a aumentar. Mas é claro que a gente tem que utilizar a informação de uma forma que ela nos traga benefício. A mesma câmera de rua que está vendo o que eu estou fazendo, também está vendo o que um ladrão está fazendo e pode me ajudar a andar numa rua que seja um pouco mais segura. Então, existe sempre os dois lados e nós temos que sempre saber medir como que fazer uso dessa informação. E daí tem uma importância muito grande a maneira como a mídia usa a informação, porque se ela quiser escandalizar qualquer cafezinho que você tome aí, bom, o prefeito aí já deve ter sido vítima disso também em blog, mas os grandes jornais também fazem isso. A escandalização de fatos que existem e não são escândalos também. Né? No caso do CPQD, por exemplo, hoje a gente sabe que essa questão da privacidade com as redes, aí é possível se fazer toda sorte de cruzamento. Essa questão da privacidade é um fator de discussão interna lá também? Nós temos uma área de segurança de informação que esse é um elemento tratado por essa área. Então, nos projetos desenvolvidos, quer dizer, seja para cidades digitais ou para bancos ou para... Essa questão da privacidade, quando se insere uma tecnologia, por exemplo, que reconhece o cliente entrando dentro da agência, ao mesmo tempo pondera-se as questões, né, sejam de legais ou então até éticas quanto à privacidade. Então, mas vamos pegar essa questão da segurança. Um país como a Inglaterra, um país de primeiro mundo, com a Scotland Yard, de repente se descobre que um jornal sensacionalista conseguia acesso aí aos celulares, a grampos. Eu tenho certeza aqui que algumas guerras que eu entrei aqui, de Satyagraha e tudo, eu fui grampeado também. Informações que a gente tem é o seguinte, tem pessoas aí poderosas que conseguem grampear, porque não tem mais a necessidade do grampo físico dentro de uma central. Como trabalhar isso aí? Vamos dizer, o projeto aquelas que vamos dizer que o grampo ocorre entre um sistema e a linha final do usuário, realmente é uma complicação. Agora, existem níveis de segurança de informação dentro dos sistemas das organizações também, na comunicação entre uma organização e outra. Alguns aspectos podem ser cobertos nesse projeto. Digamos o seguinte, eu com o celular, eu cidadão comum, com o celular, quer dizer, quando o celular está sendo transmitido, a minha voz para uma torre ali, se eu não for criptografado, eu estou suscetível aí de ser grampeado. Em princípio, os sistemas atuais já são bem mais resilientes com relação ao grampo, mas pelos casos que a gente vê, existe essa deficiência e teria que ter, aí no caso, para ter uma segurança, teria que fazer uso de uma criptografia, como você mencionou. Prefeito Capolino, na sua cidade, o fato de ter as informações de boletins, mas o conjunto de informações de saúde que vão entrar também na rede, isso aí de alguma maneira já despertou preocupação da população ou dos políticos em relação ao uso dessas informações? Olha, isso que acabamos de relatar, que você falou agora, Luiz, com relação a grampo, isso a gente sabe que existe. Sabe? Principalmente na política, da forma como é feita, o jogo político, infelizmente isso faz parte. Agora, com relação à informação, com relação ao povo, do modo geral, existe aquilo que eu falei, pode ser usado, bem usado, como pode ser mal usado. Isso é um risco muito grande, porque todos nós estamos sendo monitorados. Em Sete Lagoas existe o olho vivo, como nós falamos, as câmeras de olho vivo que estão ali monitorando pontos principais. Então, você perde um pouco da privacidade, você ganha de um lado e perde do outro. Então, o mundo ainda está, eu acho que está, de uma certa forma, buscando saber o que é melhor, aonde nós vamos, até onde nós vamos, até onde nós não vamos. Então, isso ainda é uma experiência que nós vamos ter que fazer. Tá, Marcos, com a TV digital, vai ter uma integração ainda mais ampla ainda de todo mundo aí. O que pode trazer de novo aí a TV digital, além de fazer compras pela TV,
A educação à distância, você falou que já tem pela TV Correto. também. A grande novidade é a interação, porque a gente está passando de um sistema no qual o telespectador tinha uma ação, ele era passivo em relação à programação, e no caso, agora com a TV digital, existe a possibilidade da interação, de intervenção, vamos dizer, você está assistindo um determinado programa, tem uma informação ou um produto de interesse, e se naquele sistema estiver sendo apresentado, vamos dizer, tiver a possibilidade de você estar acionando um botão no controle remoto para fazer uma compra, para obter informação a respeito de uma determinada coisa, a gente sai de uma, vamos dizer, de uma apresentação sequencial e abre um parênteses na programação para aquele ponto que interessa para a gente. Além de outras aplicações, por exemplo, a combinação da TV digital com a web TV, que é poder assistir vídeos que estão na web, ou então vídeos com qualidade no que se chama IPTV, que é dentro de um ambiente fechado da operadora. Isso daí são novidades que estão surgindo. Bom, a gente vai chegando ao final, quero fazer uma última rodada com as considerações. Quando se pega esse mundo futuro, você tem aquele mundo que você pode ter até a democracia direta, você pode ter a participação do cidadão, a militância através da rede, até as organizações criminosas, aí, as quadrilhas de pedofilia, as manifestações de catarse, de intolerância. Aí. Eu vou perguntar para os três, aí, começando pelo Marcos, qual é o mundo que você está vendo daqui a 15 anos para os seus filhos? Como que eles vão estar nesse mundo? Eu vejo um mundo tremendamente digitalizado, né? Não só digitalizado, mas com essa tecnologia digital embarcada, né? Existe um autor americano que ele escreveu, isso há mais de 10 anos já, né? Que ele chama Bits and Bricks, né? Quer dizer, o tecido social é uma combinação de bits, né? E coisas reais, produzindo um mundo virtual que a gente brinca, né? No caso das cidades digitais, ela fala, a nossa cidade digital plena seria aquela no qual o virtual e o digital se encontram lá na frente, né? Então, realmente tem um mundo de grande transformação, mas a gente, para ser pé no chão, nós precisamos de mecanismo de governança dessa tecnologia, mecanismo de projeto dessas tecnologias, por exemplo, projetos que permitam que as partes interessadas saibam os riscos de se projetar uma tecnologia de uma determinada forma ou outra. Então, são novos desafios que têm que ser colocados na agenda. Bom, vamos a uma outra pergunta relacionada no site brasilianas.org. Ana. Se a cidade é mal planejada no início, dá para arrumar a casa depois? Certamente dá para arrumar assim, uma reforma aqui, outra coisinha ali, sempre consegue voltar ou dar um pouco de modernidade ao que já existe, né? Quando a gente participa de alguns projetos, a gente sempre percebe que as empresas e as cidades, elas têm muita informação disponível. Mas não tem que mudar os processos antes de injeção também, braço? mas a mudança do processo faz parte do processo de modernização também. Né? E as informações que existem são informações que precisam ser digitalizadas, são informações que precisam estar disponíveis para que você consiga fazer análises em cima dos dados. Mas é possível, sim, o processo de remodernização é simplesmente aplicar a tecnologia àquilo que já existe. Parte do conceito, realmente, de instrumentar, interconectar e aplicar inteligência. Prefeito Capolina, com essa informatização inicial da Prefeitura, como que era antes o lançamento de dados, como que é agora? E como que o senhor vê a sua cidade daqui a 15 anos? Bom, antigamente era tudo, há pouco tempo atrás, né, antes da... Antigamente, 4 anos atrás? Antigamente, algum tempo atrás, era realmente, você era tudo na escrita mesmo, né? Hoje o computador veio dar velocidade e melhorar todo esse conhecimento e as aplicações que a tecnologia nos oferece. Mas, voltando àquela sua primeira pergunta, isso me deixa muito preocupado também, porque a tecnologia hoje, o avanço tecnológico, o mundo está globalizado, sabe? Mas nós estamos perdendo outras coisas, né, que não estão sendo discutidas aqui, é lógico, não é palco de discussão, mas eu, como gestor público, eu fico extremamente preocupado com outras situações que ocorrem com o ser humano, com a educação, que isso faz com que... O problema é o seguinte, o nosso país ainda não é um país muito rico que tem condições de colocar os jovens todos em sala de aula tempo integral. Então, as leis que existem não permitem menor trabalhar, muitas vezes, e isso traz uma dificuldade enorme para nós, lá na ponta, lá no município, conseguirmos dar uma educação ao jovem, uma educação sadia.
Então, isso gera uma série de problemas que ocorrem hoje, ocorre muito. Então, tudo isso me preocupa muito no contexto geral. Bom, estamos chegando ao final aí do Brasilianas.org. Eu queria dar 30 segundos para as considerações finais de cada convidado. Marcos. Desafios tecnológicos e as oportunidades estão aí. Eu acho que a gestão dessas possibilidades, ela é muito importante, assim como o que nós mencionamos, né? A governança, vamos dizer, dos aspectos e as implicações que estão relacionadas a todo esse contexto, mas cabe aos governos, às empresas, vamos dizer, aos governos mais no aspecto das políticas públicas estarem considerando os aspectos que precisam ser tratados, as empresas, diante desse novo quadro de sustentabilidade, desenvolver as tecnologias que vão permitir a melhor condição e qualidade de vida para as pessoas, mas eu tenho fé de que o futuro é promissor. Tá, firme. Tereza. Gostaria de dizer que as cidades inteligentes, elas já estão aí, né? As cidades inteligentes, elas usam tanto governos, empresas, inclusive o cidadão, para ajudar a movimentar todos os serviços, né? A participação do cidadão por meio de redes sociais já é uma realidade. Essas redes sociais surgiram sem a gente nem precisar dessa tecnologia e hoje elas são extremamente necessárias. Então, a participação do cidadão vai se tornar cada vez mais ativa nas cidades inteligentes, mudando até a forma de governabilidade dessas cidades. Prefeito Campolino. Bom, antes de mais nada, agradeço demais o convite de estar aqui representando Sete Lagoas nesse grande programa. E eu quero dizer o seguinte, a evolução tecnológica não tem como você parar, ela está aí, veio para ficar. Mas me preocupa como gestor público é que a evolução moral não acompanha a evolução tecnológica. Então, a gente que está lá na ponta vê isso com muita clareza. Então, é isso que me bate uma certa angústia, é exatamente isso, evolução tecnológica com evolução moral. As duas não estão caminhando de forma paralela, de forma conjunta. Isso me traz uma certa preocupação. Bom, Brasilianas.org termina aqui. Eu agradeço a participação dos nossos convidados que vieram em estúdio, o Marcos de Carvalho Marques, responsável pela área de cidades digitais do CPQD, a Tereza Nascimento, da IBM Brasil, e Mário Márcio Campolina, prefeito de Sete Lagoas. Você que nos assiste, participe do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu numa rede social. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá!